Aplaudir mais forte ao Senhor, amém? Aleluia. Glórias a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Vocês estão bem? Felizes com Jesus? Já falei que amo vocês? Já? Falei agora? E vocês me amam? Se não me amar, não vai para o céu. A minha filha está ali, a Karine, ela costumava dizer, quando eu perguntava se ela me amava, ela dizia que me amava, e eu perguntava, até quanto você me ama? Ela falava, até o céu. Glória a Deus. Eu acho que é o lugar mais alto, né? Pode existir, é o céu. E eu ficava todo bobo, né? Glória a Deus. Abram aí a palavra de Deus, você que trouxe. Abra aí no livro de Neemias, capítulo 1, verso 1. Uma pequena palavra, mas que eu tenho certeza vai abençoar muitas pessoas aqui. O título dessa palavra é Reconstruindo e Fortalecendo a Fé. Amém? Neemias 1, verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Acharam? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens e perguntou-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Verso 4. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, eis aqui, Senhor, os teus escolhidos, os teus filhos e filhas que o Senhor escolheu nesta noite para ouvir a tua poderosa palavra, Senhor. Neste momento eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha me diminuir e que através do teu Espírito Santo cresça e que não seja mais eu a falar aqui, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo a proferir palavras, meu Pai, que venham abençoar o teu povo, que venha mostrar a direção, que venha mostrar o caminho, que venha fortalecer a fé de cada um e tirar, meu Pai, deles todo o erro, todo o engano, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, seja conosco. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podem se assentar. Neemias, a história conta que ele foi o restaurador de muros, né, de Jerusalém. Jerusalém, nessa época, estava totalmente destruída. E, segundo os historiadores, Neemias possivelmente era da família real de Judá. E, nessa época, ele servia o rei Artaxerxes como copeiro, né? Era uma pessoa humilde, não tinha muita força, não tinha como fazer nada pelas pessoas. E eu acredito que quando ele ouviu essas palavras, ele com certeza, ele chorou e lamentou muito, porque ele não havia conhecido ainda a cidade. Já haviam passado 70 anos mais, e ele com certeza não tinha isso tudo de idade, né? Ele não havia conhecido Jerusalém. Talvez Neemias tivesse entre 30 e 40 anos, não sei, mas com certeza não o conhecia. Assim como nós, né? Não conhecemos o céu, a cidade que nos espera, mas que nós sonhamos, né, em vê-la um dia, né?
sonhamos estar lá um dia. Eu creio que assim também Neemias, ele sonhava em um dia estar de volta a Jerusalém e poder, junto com seus irmãos, né, estar assim reunidos como nós aqui hoje, adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando o Senhor. Mas nessa época, né, quem eles eram? Apenas escravos nas mãos daqueles homens. Eu creio que também hoje você também possa ter chorado muito pelas lutas que você está passando. Eu não sei quais são suas dores, seus sofrimentos. Eu não sei o que você passa. Mas Deus, com certeza, Ele lá do céu, Ele acompanha o teu sofrimento. E Ele não quer que você continue sofrendo. Mas Ele quer que você lute contra isso. E a gente vai ver aqui um homem que, simples copeiro, se tornou um grande governador, um homem sábio, inteligente, e que mudou o destino de muitas pessoas, milhares de pessoas. Né? Tem um ditado na terra que diz que uma andorinha não se faz verão. Né? Como se estivesse dizendo, né, que uma pessoa não faz a diferença. Né? Uma pessoa não consegue fazer diferença nenhuma. Mas para Deus, amados, nada é impossível. Apenas precisamos crer. E aí prova, né? Deus, Ele prova que um homem pode fazer muita diferença. Glória a Deus. E essa história, amados, ela não começa exatamente com Neemias. A restauração de Jerusalém, ela começa muito antes, com Zorobabel, o sacerdote, né, que depois de um tempo, quando ele começou lá nos fundamentos, veio os homens samaritanos, porque lá em Jerusalém já não haviam mais judeus somente, né? Existiam vários outros povos que estavam vivendo lá, egípcios, amorreus, jebuseus, pessoas que não cultuavam e não adoravam a Deus. Essas pessoas não queriam que aquela obra fosse concluída. Primeiramente, eles tentaram ajudá-los, né? Mas no intuito de repente, não ajudá-los, mas atrapalhá-los. Eles se chegaram a eles, só que Zorobabel não aceitou a ajuda deles, porque eles não eram cristãos, eles não acreditavam em Deus. Então, ele sabiamente não deixou que eles o ajudassem. Mas aí o que eles fizeram? Eles esperaram por algum tempo, né? Quando o rei Ciro morreu, porque rei Ciro era aquele rei persa que decretou a volta de todo o povo. Aquele que quisesse voltar, na época de Ciro, poderia voltar tranquilamente para Jerusalém para poder reconstruir o templo. Mas aí o que eles fizeram? Eles esperaram o rei Ciro morrer e quando surgiu um novo rei, eles enviaram uma carta para esse rei, dizendo que aquele povo tinha um histórico de povo rebelde, que não gostava de pagar seus impostos. E isso fez com que a obra ela ficasse por 16 anos parada. E depois outros se chegaram, Zacarias e outros, e aí chegaram e falaram: gente, por que vocês pararam a obra do templo? Não foi o rei Ciro que mandou? Não foi Deus que mandou vocês? Por que vocês pararam de fazer a obra? E isso a gente vê, amados, nos tempos de hoje. Muitos de nós, por causa das dificuldades, das lutas que nós enfrentamos, né? Porque é sempre assim, amados, quando você está no mundo, você não encontra luta, você não tem dificuldade, né? Porque você está no mundo, você já é do diabo, vamos dizer assim. Você está no mundo, o diabo faz com você o que quiser, como ele fazia na minha vida, como ele fazia na vida de muitos, e faz até hoje. Mas quando você aceita Jesus, quando você vem para Jesus, aí o inimigo se levanta contra você. Ele não quer que você consiga ser bênção, que você consiga a sua salvação. Ele quer que você seja condenado. Para o diabo, quanto mais almas ele puder levar para o inferno, melhor. É assim o pensamento do diabo. Então, meus amados, o que acontece nessa época? Enviam aí o Esdras. Aí, Esdras chega lá, né? Porque quando eles mandam uma carta para o rei Artaxerxes, eles dizem que quem deu a ordem foi o rei Ciro, para que eles executassem a restauração do templo. Então, quando eles mandam essa carta de volta, dizendo que tinha sido o rei Ciro que tinha mandado, determinado através de um decreto, que todo o povo de judeu que quisesse voltar para Jerusalém e restaurar o templo poderia voltar. E aí, Artaxerxes manda os seus empregados procurarem lá nos arquivos. E aí ele acha o decreto do rei Ciro. E aí ele reenvia Esdras para que ele possa terminar a obra. Só que, quando Esdras chega em Jerusalém, o que acontece? Ele encontra o povo
ainda, assim, perderam o foco. O povo já não ligava mais para o templo. O povo ele tinha se juntado com outras mulheres pagãs, e aí eles perderam o foco. Eles estavam cuidando das suas próprias vidas. Eles estavam cuidando das suas casas, das suas lavouras, e esqueceram do templo, simplesmente esqueceram. E aí a gente vai ver aí a grande decepção de Esdras, né, que era um escriba, além de sacerdote. E eu gostaria que vocês acompanhassem isso comigo. Vamos lá em Esdras, no capítulo 9, verso 1. Veja a grande decepção que ele teve. Glória a Deus. Posso ler? Esdras, capítulo 9, verso 1, diz assim, ó: terminado tudo isso, os líderes vieram falar comigo. O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e levitas, não se separaram dos povos desta terra, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus e dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos, e com eles misturaram o povo santo, e os líderes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Olha só, gente, sacerdotes fazendo isso. E quando ouvi isso, rasguei a minha túnica, o meu manto, arranquei os meus cabelos da minha cabeça e da barba, e me sentei atônito. Então, os que tremiam diante da palavra de Deus de Israel, por causa das transgressões, exilados se reuniram a mim, mas eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. E na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, e com a túnica e manto rasgados, pus-me de joelho e estendi as mãos ao Senhor meu Deus, e disse: ó meu Deus, estou por demais confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Desde os dias dos nossos pais, a nossa culpa tem sido grande, e por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como hoje se vê. Glória a Deus, amados. Então a gente vê a grande decepção de Esdras, que tinha ido lá, né, no intuito de fazer a restauração do templo, e aí chega lá e encontra, né, os sacerdotes, levitas, casando com mulheres pagãs, mulheres que adoravam outros deuses, né? E isso, Deus ele repreende até hoje, meus amados. Deus ele diz que hoje, na palavra de Deus, a gente vê isso lá em Coríntios. Queria que vocês lessem comigo. 2 Coríntios, deixa eu achar aqui. Capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Hoje nós chamamos isso de julgo desigual. Diz aqui a palavra de Deus em 2 Coríntios 6, versos 14 e 15. Diz assim, ó: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? Amados, vou falar uma coisa aqui para vocês. Por mais que a pessoa seja boa, por mais que você ame essa pessoa, por mais que você goste dessa pessoa, um dia vai dar ruim, como a gente costuma dizer. Um dia você terá uma obra a fazer aqui na igreja, um dia você vai ter algum compromisso com Deus, e essa pessoa talvez tenha um outro compromisso, e ela não vai querer vir, e ela vai ficar chateada, vocês vão brigar. Então, há uma determinação de Deus, e não é à toa. Deus não quer o teu mal. Deus ele não quer o mal dos seus filhos, das suas filhas.
Deus, ele quer o bem. Então, para que você não venha sofrer no futuro, Deus, ele diz para que as pessoas não se misturem com o jugo desigual. E o que é jugo desigual? É você casar com uma pessoa que não é cristã. É você casar com uma pessoa que professa outra fé. A gente já viu diversos casos. Eu sou líder de casais, a minha esposa está aqui, e a gente sabe disso, gente. A gente já viveu isso, a gente vê os históricos. Pessoas que insistiram e, no final, deu ruim. A pessoa sofre até hoje por causa disso e se arrepende. Mas aí, já era, já foi. Vai fazer o quê? Casou, e aí, né, sofre. Mas o problema é que não sofre só aquela pessoa, sofre toda a família, né? Amém, amados? Continuando aqui, vamos voltar lá em Neemias. Vou tentar ser bem objetivo aqui na palavra. Voltando à palavra lá, no capítulo 1, verso 1, diz aqui, ó. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio ajudar com mais alguns homens e perguntei-lhes pelos judeus que voltaram e os sobreviventes ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Gente, isso nos mostra o quanto Neemias ele se preocupava com a nação, com o povo. A primeira coisa que ele faz aqui, ele se refere a quem? As pessoas que estavam lá. Hoje nós vemos muitas pessoas se preocuparem mais com objetos, com coisas, do que com uma pessoa, do que com uma alma, uma vida, que para Deus tem muito mais valor do que qualquer coisa que possa existir. E nós também, como cristãos, nós devemos nos preocupar um com os outros, orar um pelos outros, interceder um pelos outros. Você tem família, você tem irmão, você tem primo, tem sobrinhos, pessoas que hoje não estão na presença de Deus. Pessoas que até se afastaram e que precisam muito estar na presença de Deus. Porque eu creio, amados, que hoje nós vivemos... Obrigado. Hoje nós vivemos os últimos dias, amados. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que interceder, orar, fazer o máximo para que a gente possa resgatar mais e mais pessoas para Cristo. Amém? Assim como Neemias, ele deu sangue. Gente, ele não tinha obrigação nenhuma. Se você ler com calma aqui, você vai entender. Ele estava numa posição confortável. Ele era só um copeiro. Ele só tinha que beber o vinho para provar, para ver que o vinho não estava envenenado. Quer dizer, um serviço muito fácil. Vivia no castelo, com todas as mordomias que um castelo poderia dar naquela época. E para que ele ia viajar uma viagem tão longa, de 5 meses, para chegar lá, encontrar lutas e lutas, como ele encontrou, dificuldades? Ele poderia muito bem ficar na posição que ele estava. Mas ele não, ele se preocupou com a sua nação. E hoje eu quero entrar um pouco nesse assunto. Eu sei que muitos aqui não gostam de falar em política, né? Mas eu pego um gancho nessa passagem e eu falo que o nosso Deus, ele se preocupa com a nossa nação. O Brasil hoje, ele tem uma representatividade muito grande no mundo político, na geopolítica mundial. E eu creio que o nosso país, a nossa nação, ela vai fazer a diferença, principalmente aqui na América do Sul. E nós, hoje, estamos às portas de uma eleição. E eu falo para você de todo o coração, não é só uma eleição como as anteriores. Talvez essa seja a eleição mais importante de toda a história do Brasil. Eu vejo uma luta do bem contra o mal, literalmente. Porque hoje, aqueles que estavam no poder, eles tentam voltar ao poder para continuar o seu governo de trevas. Basta dizer para vocês que uma das prioridades desse governo maligno, sabe qual é? A ideologia de gêneros, que todo mundo aqui sabe o que é. Todo mundo aqui sabe o que representa isso. Isso, amado, a gente vê
esses elementos, ele tentando mudar a mente das nossas crianças. Imagine você, uma criança crescendo hoje, sem saber se ele é ele ou ela, confundindo a cabeça das crianças. Me diz você, como é que uma criança que cresce dessa forma numa escola, onde ele não sabe se ele é homem, se ele é mulher, como essa pessoa vai servir a Deus depois no futuro? Como é que ele vai ter mentalidade de poder olhar, de ler a Bíblia e confrontar com esse menino? Que ele vai crescer um dia. Vai crescer com a mente toda confusa. Então isso é maligno, gente. Outra coisa que eles querem fazer é a legalização das drogas. A gente vê aí, ó, os cracudos aí jogados, né? Eu, particularmente, tenho parentes que eu vi, graças a Deus, não está mais nessa vida. Mas, gente, ele sai à noite e se perde. A gente fica sem saber onde ele está. Ele fruma um crack daquele, quando a gente vai ver, ele está lá na favela, no interior da favela, dormindo, nos cantos, se deita em qualquer lugar, no chão e dorme. Isso é vida, gente. E é isso que eles querem para os nossos jovens. Acabar com a nossa juventude, gente. A gente não pode permitir. A gente tem que ter amor para a nossa nação. Patriotismo, gente. Isso tem que ser resgatado. A outra coisa que eles querem fazer também, a legalização do aborto. Tem alguém aqui que acha certo o aborto, gente? A gente sabe que aborto é um assassinato. Na França, pasmem, lá já é liberado o aborto. E agora eles querem liberar o aborto com 9 meses. Até 9 meses. Isso é assassinato, gente. E sabe para que isso? Para que eles possam pegar essas crianças e fazer sacrifícios com elas. E aí eles não vão estar cometendo crime nenhum. Vai tirar a criança com 8 meses, vai levar lá para um templo daquele maligno e vai oferecer ao diabo. A gente sabe que isso existe. Então, eu estou apresentando aqui 3 coisas. Eu vi um documentário, só rapidamente, um exemplo, da cidade de Los Angeles, lá na Califórnia. Um brasileiro, ele filmou o centro da cidade de Los Angeles. E ele mostrou várias barracas, vários cracudos lá, vivendo lá. Porque o governador de lá é um democrata, é esquerdista. E ele liberou as drogas. E as pessoas estão se acabando. A mente, cérebro sendo destruído. E as pessoas vivendo como zumbis nas ruas. Há uma das cidades mais ricas do mundo, gente. Do mundo. Então, a única coisa que eu falo para vocês, gente, falem de política hoje, para que a gente possa amanhã falar de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, continuando aqui. Verso 4. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante Deus do céu. Quer dizer, Jeremias não desistiu, gente. Ele chorou, ele se lamentou. A palavra, historiadores falam que isso não foi de imediato. Ele ficou mais ou menos uns 4 meses, jejuando, orando, clamando a Deus, para que Ele mudasse aquele destino das pessoas. Às vezes a gente olha assim, né, na leitura, a gente acha que foi assim, no estalar de dedo, e não foi. Ele perseverou no jejum, na oração. Às vezes a gente reclama que tem que jejuar 7 dias, né? Já acha que é muito. Ele jejuou durante meses, gente, clamando a Deus. E ele não era nem sacerdote, não era escriba, não era nada. Mas ele era um homem de fé. Isso mostra que você não precisa ser um sacerdote, você não precisa ser um escriba, você não precisa ter teologia. Basta que você tenha fé. E Deus pode te usar para mudar o destino de muitas pessoas. Amém, amados? Basta que você tenha vontade e disposição. Basta que você se coloque nas mãos de Deus e permita que Ele te use. Glória a Deus. Continuando aqui. Verso 6. Os teus olhos estavam abertos
e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e minha família pecamos. Gente, ele se colocou no bolo todo. Ele não tirou o corpo dele fora, não. Ele nem estava lá na época de Jeremias. Mas mesmo assim, ele se coloca como se tivesse também pecado contra Deus. E é assim que nós devemos ver. Porque uma pessoa, gente, quando a gente peca, afeta todo um corpo. Nós aqui na igreja somos um corpo. E o cabeça é Jesus. Se uma mão estiver defeituosa, ela vai afetar todo o corpo. Se o olho estiver defeituoso, vai afetar o corpo. Então nós precisamos estar orando uns pelos outros e buscarmos uns pelos outros, para que todos estejam firmes na presença de Deus, para que ninguém se perca. Glória a Deus. E eu profetizo hoje, meu amado, que você que está aqui, que ouve essa palavra, você e sua família serão salvos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 8. Lembra-te agora do que dissestes ao teu servo Moisés: se fordes infiéis e vos espalharei entre outros povos, mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes abaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o seu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome e fazer com que teu servo seja benevolente deste homem. Bem-sucedido hoje. Vou voltar à leitura aqui. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje. Hoje. Concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Glória a Deus. Então, amado, eu digo para você hoje, eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é o problema, a dificuldade. Talvez você está aqui e você só tenha encontrado portas fechadas. Talvez você está aqui e você está em grande angústia e aflição. Mas Deus está falando para você hoje. Hoje. Não se preocupe. Eu estou observando tudo. Glória a Deus. Eu sei o que eu farei na sua vida. Glória a Deus. Só confia em mim. A única coisa que Deus quer, confia em mim, confia nele. Glória a Deus. Ó, presta atenção, no verso 2, aqui, ele diz hoje, e parece que nesse mesmo tempo que ele acaba de orar, e eu creio pela oração que foi feita aqui, foi justamente antes dele entrar na presença do rei. Porque aí, continua aqui e fala assim, ó, e no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou, por que o teu rosto está triste? Não está doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive medo. Glória a Deus. Olha só que interessante. Eu acredito que Neemias, né, Deus deu essa estratégia para ele. Ele com certeza era um cara muito alegre, muito animado, que chegava na presença de Artaxerxes, do rei, brincando, né, sorrindo, contando piada. Era um cara que era animado. E nesse dia, ele usou dessa estratégia. Tu vê que o rei, ele pergunta a ele, por que você está assim, triste? Né? Por quê? Porque o rei conhecia ele.
o rei tinha uma certa intimidade com ele. Ele era o homem de confiança do rei. Ele era aquele homem que bebia o vinho, provava as comidas, para que se tivesse envenenado, quem iria morrer era ele. Então, ele era uma pessoa chegada ao rei. E quando o rei vê a tristeza no rosto dele, ele logo pergunta se é tristeza do coração. Alguma coisa aconteceu, você está triste, né? E por que ele teve medo? Por que ele temeu? Porque o que acontecia naquela época era o seguinte, que o rei ele poderia muito bem interpretar mal aquele momento. Achar que Neemias estava agindo mal, ou que ele pudesse estar simplesmente com má vontade na presença do rei. E a gente sabe que uma simples gesto do rei, ele poderia até morrer. Ou ele poderia simplesmente entregar ele aos soldados e os soldados matá-lo naquele mesmo momento. Por isso ele temeu. Mas aí o que ele faz? Ele, naquele mesmo momento, ele ora a Deus. Ele clama a Deus para que Deus intervenha e coloque palavras na boca dele que façam o rei se agradar dele. E olha só o que acontece. Vamos lá. Verso 3 diz assim, ó, e disse ao rei, que o rei viva para sempre. Olha só como é que ele já começa aí. Rei, que o Senhor viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então o rei me perguntou, o que está me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu, viu? Aí ele ora a Deus e pede para que Deus o ajude nesse momento. E aí ele disse, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a sua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então ele teve aquele momento, né, que, vamos dizer assim, o rei abriu a brecha, né, para ele poder pedir aquilo que ele quisesse. E aí ele teve muita sabedoria, porque além dele pedir para que ele pudesse ir ajudar, ele pede cartas, porque ele sabia, ele já conhecia a história. Ele sabia que lá em Jerusalém havia muitos que tentavam impedir a obra o tempo todo. Pessoas que estavam lá e não queriam ver o templo reconstruído. Então ele sabiamente, né, pede cartas para que ele possa apresentar às autoridades e assim ele possa construir tranquilamente, reconstruir os muros. Amém? E olha só, que o rei dá a ele além disso, né? Vamos lá. Verso 5. E disse ao rei, verso 6. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Eu também disse ao rei, se for do teu agrado, que se providencie cartas para os governadores do território a oeste de Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo e para os muros da cidade e também para a casa que irei ocupar. Então a gente vê como ele era inteligente, como ele era sábio. Ele pediu cartas para que ele pudesse passar pelos lugares, ele pediu cartas para que ele pudesse ter todo o material que ele iria utilizar, para que nada faltasse na obra. Então ele já estava com aquilo tudo já mentalizado. E hoje isso nos dá uma grande sabedoria, que quando a gente vai fazer uma obra para Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter estratégia e procurar ver se a gente vai conseguir terminar aquela obra. Porque muitas vezes as pessoas desistem de fazer a obra porque encontram dificuldade. E na primeira dificuldade a pessoa desiste. Mas por quê? Porque não teve sabedoria, não teve estratégia para poder ver se realmente ele poderia acabar aquela obra, se poderia realmente fazer aquela obra. Eu acho tão interessante, gente, que a gente estava aqui, deixa eu só um detalhe, né, pastor? A gente estava aqui sem saber o que fazer com aquelas pedras ali, as pedras ocupando o espaço ali, e aí o pastor falou, poxa, vamos chamar o carroceiro, vamos entregar essa pedra, vamos botar embora, não sei o quê.
Aí botamos tudo ali fora, né, já pronto para o carroceiro levar. Eu falei, pastor, por que a gente não pega, aproveita essa pedra aí e faz uma rampa? Porque no dia dos tribos aqui, teve uma menina, né, paraplégica, que teve maior dificuldade, né, justamente porque não tinha uma rampa ali. Então, e aí ele falou de imediato, não, então, pô, vamos fazer então serve, legal. Gente, foi a quantidade exata que nós gastamos para fazer aquela rampa. Acredita? Todas aquelas pedras que estavam aqui, foi certinho a conta, certinho, para a gente fazer aquilo ali. Então a gente vê que é Deus nos usando para que a gente possa fazer a obra dele. Amém? Continuando aqui. Todo mundo está entendendo a palavra aqui? Glória a Deus. Estou muito devagar, estou muito rápido, quer que eu corra mais? Tem mais coisa aqui, gente. Ó, onde é que eu parei? No versículo 8. Que me seja dada também uma carta para Asaf, para a guarda da floresta, do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza, que fica junto ao templo, e para muros da cidade, também para a casa que eu irei ocupar. Graças à mão da benevolência de Deus, que estava sobre mim, o rei entendeu os meus pedidos, e então fui até os governadores do território a oeste de Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. E quando Sambalate... Então, aqui a gente vê que, além das cartas, o rei ele deu o quê? Uma escolta para ele. Porque a viagem era muito longa e a gente sabe que existia na época muitos saqueadores, né? Pessoas que poderiam roubar aquela caravana. E aí, muito sabiamente, o rei ele envia um exército para escoltar Neemias e para que ele não tivesse problemas lá. Então, isso ajudou muito Neemias naquela época, né? E olha só, gente, chegando lá, o que ele encontra? Verso 10. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados. Guarde esse nome, Tobias, hein? Por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Olha só, o diabo ele não gosta de ver pessoas que querem o bem do outro. O diabo não gosta, gente. O diabo tenta atrapalhar o tempo todo. Verso 11. Assim cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que meu Deus havia colocado no meu coração, para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desse modo, saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do dragão e até a porta do esterco. E examinei os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados e as suas portas, que haviam sido queimadas pelo fogo. E fui mais adiante até a porta da fonte e até o tanque do rei, mas ali não havia espaço por onde eu pudesse passar o animal que eu montava. E ainda de noite subi pelo vale e examinei o muro, e depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Isso nos mostra também, amados, que nós não devemos contar os nossos sonhos, os nossos projetos para as pessoas desconhecidas. Nós temos que guardar aquilo que Deus coloca no nosso coração, para que quando for o momento certo, a gente fale, ou quando aquilo for se executar, aquilo acontecer, a que as pessoas saibam. Amém? Porque, infelizmente, sim, gente, existem pessoas que não querem o nosso bem. Existem pessoas que, infelizmente, têm, vamos dizer, né, como diz a gíria, olho gordo, né, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente executa. Infelizmente. Amém? Onde que eu parei? (16), né? Verso 2:16, né? Os oficiais não souberam aonde eu tinha ido, nem o que havia feito, pois até então eu nada dissera aos judeus e aos sacerdotes, aos nobres, os oficiais e os demais
que fariam a obra. Eu lhes disse então. Aí, quando chegou o momento certo, aí ele falou, no verso 17, aí ele fala, ó, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos construir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes, então, como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. E lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram, levantemo-nos e construamos o muros. E eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Glória a Deus. Então, aí eles começaram, né? E Neemias foi ele era um líder, né? Muito sábio. O que ele fez? Ele pegou todas as pessoas, e eu esqueci de contar um detalhe para vocês. Quando Zorobabel voltou para Jerusalém, com ele haviam mais ou menos 42 mil pessoas, entre sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, todas aquelas pessoas que faziam parte da obra, todas elas voltaram. Então havia muitas pessoas ali. E aí, o que Neemias faz? Ele pega e ele divide, né, as etapas do muro. E ele fala para aquelas pessoas, ó, cada família aqui, cada grupo vai pegar uma parte do muro. E aí vocês vão começar a trabalhar. E ele colocou fiscais, para que aqueles fiscais pudessem estar ali atentos, para que ninguém esmorecesse, para que todos continuassem firmes naquela obra. E isso fez com que as pessoas começassem a trabalhar com mais afinco, com mais vontade, porque eles viram a seriedade de Neemias, eles viram o comprometimento de Neemias com a obra de Deus. Então, a gente também, amados, eu como sacerdote, o pastor, nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos empenhar em te ajudar, e também você tem que olhar para nós e se espelhar. Você vai ver o nosso empenho, você vai ver a nossa luta, a luta do pastor, o que ele passa, as dificuldades que ele enfrenta. O pastor é uma pessoa que ele não fala suas dificuldades, ele não fica relatando nada, mas a gente imagina, gente, as lutas que ele passa, a pastora passa, as dificuldades que eles passam. Então, não custa nada a gente tentar ajudar o máximo que nós pudermos o nosso pastor. E quando nós abençoamos o nosso pastor, amado, com certeza você está trazendo para a sua vida muito mais bênçãos. Glória a Deus. Bênçãos em dobro, amado, para você e para a sua família. Então, não se detenha em querer ajudar o pastor. Sempre que Deus colocar no seu coração, faça. Faça com amor, faça com carinho. Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar muito. Amém? Então, aí, amados, eles conseguem, né, eles vão até a metade do muro. Mas aí vocês me digam o seguinte, e aí, pastor, foi molinho assim? Não, meu amigo, não foi não. Quando Sambalate, Tobias olharam e viram que a obra estava sendo executada, que os muros já estavam todos pela metade, eles se levantaram e levantaram feio. Vamos acompanhar isso no verso 4, no capítulo 4, no verso 1. Diz assim, ó, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse que esses fracos judeus estão fazendo. Ele perguntou, o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção de montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava do seu lado, disse, mesmo que reconstruam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Olha só. Então o inimigo, ele zomba da gente. Ele tenta de todas as formas zombar, entendeu? Assim como pessoas fazem na sua vida. Pessoas zombam, né, da nossa fé, pessoas desfazem da sua fé, né, dizendo que nada, isso é história, né? A Bíblia foi escrita por homens. Quantas pessoas já não escutaram isso aqui? Né? E as pessoas, amados, infelizmente,
elas se deixam influenciar por essas coisas, achando que Deus é só uma história da carochinha para que as pessoas venham para a igreja, né, e dê dinheiro para o pastor. Eu também já pensei assim. Mas a gente sabe, né, o quanto o inimigo ele tenta de todas as formas fazer com que a nossa fé ela seja destruída. E é o que eles estavam fazendo aqui, tentando fazer, zombando da fé de Neemias e daquelas pessoas. Mas mesmo assim eles continuaram, eles perseveraram. E é o que você tem que fazer, meu amado. Quando se levantarem contra você, quando zombarem de você, seja firme. Continue adorando a Deus, porque Deus se agrada disso. Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Isso é Neemias falando, ó. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados que faze recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem pegues o pecado, nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Amados, isso está na palavra. Do diabo, Deus livra. Mas de Deus, quem livrará alguém das mãos de Deus? Então, tudo tem limite, né? A gente sabe aí diversas pessoas que zombaram de Deus e pagaram com a vida. E aqui, Neemias está amaldiçoando essas pessoas. Essas pessoas tentaram a Deus e elas estão sendo amaldiçoadas. E aí a gente vai ver onde isso vai acabar. Porque aqui, ó, diz assim, ó, assim construímos o muro até a metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas quando Sambalate, Tobias e Oarabes, e os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançada e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles dia e noite. O povo de Judá, então, começou a dizer: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Não conseguiremos reconstruir o muro. Olha só, o próprio povo de Judá, algumas pessoas do próprio povo, não acreditavam. Estavam descrentes, estavam falando, tentando desestimular as pessoas que estavam ali, dizendo, ó, então começou a dizer, os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho, não conseguiremos reconstruir o muro. Aí, olha só, verso 11, e os nossos inimigos diziam, antes de saberem ou ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Olha só, amado. O diabo, ele quer nos matar, mano. Ele sabe do teu potencial, ele sabe que você é um instrumento de Deus aqui na terra. E ele não quer que você continue. O diabo tentou tirar minha vida lá em Brasília, gente. Eu morri por 8 minutos fazendo um teste de ergométrico, de esteira. Por 8 minutos eu morri. Mas, glória a Deus, eu estava no lugar certo e na hora certa. Porque naquele mesmo momento, 2 médicos vieram com desfibrilador, fizeram massagem cardíaca e eu voltei. O diabo tentou me parar naquele dia. 3 colegas meus que estavam comigo, que eram desviados, se voltaram para Deus. A clínica toda, quando eu acordei, quando eu despertei, que eu pensei que eu tinha só desmaiado, as mulheres estavam chorando à minha volta. E pasme, já tinha lá ambulância, até os socorristas do bombeiro, que era um helicóptero, estavam lá, chorando, desesperados, achando que eu tinha morrido. E eu sobrevivi àquilo, e eu acho que não foi à toa. Deus não me trouxe de volta daquele momento para que hoje eu simplesmente ficasse, sei lá, aposentado, fazer o quê?
curtir a vida, aproveitar. Eu poderia muito bem agora simplesmente pegar minha esposa, viajar, curtir. Eu tenho condições, mas não. Eu prefiro hoje estar aqui fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, a vontade daquilo que Ele me chamou e me convocou. Vocês não têm ideia como eu fugi disso aqui, gente. Eu nunca quis isso. Nunca foi uma vontade minha. O pastor sabe disso. Nem pregar, eu gosto de pregar, gente. Sendo sincero, eu acho que eu não sou capaz, eu não me vejo, né, um pregador. Mas Deus, Ele me quer aqui, não sei porquê. Então, estou aqui, não é eu que quero, é a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele capacita os seus escolhidos, amém? Então, eis-me aqui, gente. Assim como Ele também quer te usar, hein? Não pense que você está excluído disso, não. Glória a Deus, gente. Então, eu vou tentar adiantar aqui. Então, olha só a estratégia de Neemias. Verso 12, né? Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes. De todos os lugares onde moram, virão e nos atacarão. Olha só, ele está dizendo que virão inimigos de todos os lugares, de todos os lados, e atacarão eles. Aí no 13 ele fala, por isso, coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. E depois de uma inspeção, eu disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos, filhas, e vossas mulheres e vossas casas. Glória a Deus. Aplaudam o Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Além de vigiar e orar, que a gente já conhece, cós salteado, às vezes, armado, a gente tem que lutar. E tem que se armar. Muitos de nós acham que a arma não é boa, né? A arma não é uma coisa boa. Realmente não é. Na mão daqueles que não sabem usar. Mas a arma, vou dizer para vocês, ela pode evitar uma luta. Ela pode evitar um assalto. Porque eu vou dizer para vocês, o ladrão, o bandido, ele é frouxo. Se ele vê que o inimigo ali que está ali está armado, está preparado para a luta, ele não vem, porque ele gosta de moleza. O bandido, ele gosta do mole, gente. Ele gosta de entrar no lugar, roubar, fazer o que ele quiser e ir embora na boa. Se ele encontra uma resistência que seja, ele já não desiste. Por quê? Até porque ele pode escolher aonde agir e aonde fazer a maldade. Então, a estratégia de Neemias de armar o povo foi justamente para que isso acontecesse. Vocês vê, depois que eles armaram, eles ficaram vigiando, e diz a palavra aqui que eles faziam a obra com uma mão e com a outra mão eles ficavam com a espada. O tempo todo. Tinha vigia de dia e de noite. Isso evitou a luta, a batalha. Porque se eles não estivessem se armado, com certeza eles atacariam. Mas como eles viram que eles estavam preparados, e eles estavam dispostos a lutar pelos seus filhos, filhas, esposas e casas, eles não vieram, porque o diabo ele é frouxo, gente. Se você é de Deus, se você está firme com Deus, se você profere a Deus com firmeza e você está firme, o diabo não te toca. Ele não pode te tocar. Ele não pode fazer nada de mal com você nem com a sua família. Porque você, na sua oração, você dá ordem. Senhor, coloca teus santos anjos ao meu redor. E ele não consegue passar. Isso que nós estamos lendo aqui, amado, de reconstrução de muros, o que representa os muros? É a nossa fé, é a nossa vida espiritual. Quando a gente está com os muros prontos, as brechas tampadas, as portas erguidas, amado, como é que o inimigo vai entrar? Não tem como. Ele vai bater e vai voltar. E por isso que ele não quer isso. Por isso que ele continua tentando você com zombarias, com mentiras, com enganos, para que você não se firme na presença de Deus. E aí ele não possa para que ele possa, de alguma forma,
destruir a tua fé, destruir a tua esperança. Amém? Mas hoje, amado, você está aqui, você está ouvindo essa palavra. Eu tenho certeza que a tua fé está sendo fortalecida, entendeu? E a tua vida espiritual está sendo reconstruída em nome de Jesus. Seus muros estão se erguidos, suas brechas estão tampadas e as portas foram colocadas e o inimigo não mais vai te atacar em nome de Jesus. Amém? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Fechem os seus olhos. Um outro detalhe aqui que eu acho importante você ouvir. Neemias, após o tempo que ele conseguiu erguer os muros e colocar as portas, ele voltou para Suzã, né? Como ele tinha prometido ao rei. Mas logo depois de algum tempo ele voltou para Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, pasme, ele encontrou dentro do templo, um puxadinho que fizeram, sabe para quem? Para Tobias. Tobias estava lá, morando lá, justamente onde era guardado os dízimos, as ofertas, que era o que sustentava os levitas na época. E os levitas e os sacerdotes estavam dispersos, estavam cuidando das suas lavouras, porque não tinham sustento do povo. Porque Tobias, o que ele fazia? Ele pegava os dízimos, as ofertas do povo e roubava. É como se você botar uma raposa dentro do galinheiro. E aí, essa parte é engraçada. Fala que ele chega lá, ele quebra tudo. Ele quebra os móveis dele todo, joga tudo para fora. Tira tudo, expulsa o sacerdote, porque, na verdade, o Tobias, os seus filhos tinham se casados. O filho de Tobias tinha casado com o filho do sacerdote do templo. E aí ele fez lá um puxadinho para ele de vez em quando ir para lá descansar, pegar as coisas que estavam lá no templo. Isso é para que a gente tenha cuidado, amados, com o que a gente coloca no nosso coração. Não deixe que o inimigo coloque palavras que vão afetar a sua vida espiritual, que vão desestimular a sua fé. Amém? Não guarde rancores, mágoas. Isso não é bom. Isso é um meio que o inimigo usa para nos destruir. Tá? Lance fora mágoa, rancor, raiva. Isso não é bom para nós. Nós devemos estar com o coração limpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Você é templo do Espírito Santo. Amém? Não feche seus olhos. Eu vou só ler umas palavras aqui que eu separei. Está difícil, meu irmão, minha irmã. Está cansado de lutar, está desanimado, sem forças. Hoje Deus usa a minha boca para te dizer que a sua luta chegou ao fim. Ele está fortalecendo suas mãos cansadas. Ele hoje está restaurando a sua fé. Ele está levantando os muros e tampando as brechas, restaurando as portas. Ele está dando vitória a você. Tome posse. Seus inimigos, por 7 caminhos eles já saíram fora. Por 7 caminhos eles voltaram. Toma posse da sua vitória em nome de Jesus. Não guarde mágoa, rancor do teu coração, pois você é templo do Espírito Santo. Para que, de alguma forma, o inimigo possa impedir Deus de agir na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, os teus filhos e filhas que ouviram a tua palavra, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que o primeiro mandamento teu para nós é que amemos a Ti, Senhor, acima de todas as coisas. Nós devemos Te amar, Senhor,
acima de tudo e acima de todos, meu Pai. Pois sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Sem Ti, Senhor, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem a Tua presença em nós, Pai, nós perecemos. Ó, meu Pai, eu não sei as lutas, as dificuldades que esse irmão está passando. Eu não sei, meu Pai, o quanto o inimigo tem feito para destruir a fé dele. Eu não sei, meu Pai, o que o inimigo já tentou fazer para destruir os muros, as suas portas, para que ele possa entrar e se andar com esse irmão. Mas que hoje, meu Pai, o Senhor resgate esse irmão, essa irmã, Senhor. Que o Senhor fortaleça suas mãos cansadas, ó Pai. E que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, opere na vida deles, ó Pai. Os seus sinais, os seus prodígios, as suas maravilhas, Senhor. Em nome de Jesus. Sustenta o teu povo, meu Pai. Fortalece-os, Pai. Abençoa, meu Pai, não somente eles aqui, Senhor, mas também abençoe a família de cada um aqui representado, Senhor. Em nome de Jesus. Abra as janelas do céu, Senhor. Derrame sobre a vida deles a prosperidade, a saúde, a paz. Ó, Pai, aquelas portas que estavam trancadas, meu Pai. Que o Senhor escancare agora as portas, meu Pai. Para que essa pessoa prospere, Senhor. Para que ele pague todas as suas dívidas, Senhor. Para que as pessoas olhem para ele, meu Pai. E queiram também seguir a Ti, Senhor. Que as pessoas perguntem, Senhor, eu também quero esse Deus. Ó, meu Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que o inimigo nunca consiga mais entristecer esse irmão, essa irmã. Que ele agora, meu Pai, venha a ter o foco que é no Senhor Jesus. E que ele seja abençoado para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Amém? Louve comigo assim. Vamos adorar. Diga. Você não pode desistir agora. Lembra de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Louve. Ouça o grito de derrotas do gigante. Sua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está com controle. Louve. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Você pode declarar isso, sou filho de Deus. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Sou filho de Deus, nasci pra vencer.
pode levantar as suas mãos e glorificar, filho de Deus. Você que é filho, você que é filha, oh meu amado, receba essa palavra no teu coração nessa noite. A obra não vai parar, o muro vai continuar sendo erguido, você não vai parar não, em nome de Jesus. Ainda que Sambalate se levante, ainda que Tobias se levante, você não vai parar, porque a vitória é tua, foi Deus quem te escolheu. Aleluias. Ouça o ruído das muralhas que caem, ouça o som do mar. Já está se abrindo, meu irmão, creia nisso. Ouça o grito de derrotas do gigante. Sua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não paro, diga, não paro, não paro, diga, não paro, não paro. Deus está no controle. Profetiza. Não paro, não paro. Deus está no controle. Você pode dizer isso? Não paro, não paro. Deus está no controle. Sou filho de Deus, diga. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Receba essa palavra no teu coração. A vitória é tua, a vitória é da tua casa, da tua família, a vitória é sua, em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais forte ao Senhor nesta hora. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga assim bem alto: Senhor. Diga bem alto, diga: Senhor, eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida. Diga para Deus: eu não vou parar, mesmo com a ameaça dos Sambalates, mesmo com a afronta dos Tobias, eu não vou parar, porque foi o Senhor quem me escolheu. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, você pode glorificar bem forte a Ele. Diga glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Que palavra abençoada. Nós já vamos estar dando a bênção final, mas antes da gente finalizar, pegue nas tuas mãos a tua oferta, amém? Separe nas tuas mãos a tua fidelidade. Nós não poderíamos terminar esse culto tão abençoado sem adorar a Deus com a nossa fidelidade. Vamos adorar ao Rei, vamos adorar ao Senhor. Foi o Senhor quem te escolheu, foi o Senhor quem te chamou. E é nossa responsabilidade trabalharmos, é nossa responsabilidade fazermos o nosso melhor na casa do Senhor, até porque é desse lugar que flui a bênção dele. Quantos estão saindo daqui abençoados nessa? Eu estou saindo daqui abençoado. Quem está saindo daqui abençoado, diga glória a Deus. Pois é, mas Deus não quer que você saia abençoado daqui apenas hoje. Deus, Ele quer que todos os dias em que você estiver aqui nesta casa, aqui neste lugar, a tua vida seja abençoada, transformada, impactada pela palavra, amém? Mas para isso cabe a nós mantermos. Então levante para o céu a tua oferta. Você que está nos acompanhando pela internet, você pode agora também, aí onde você está, você pode agora fazer o teu melhor, para que esta casa de oração continue com aquelas portas abertas, para que esses microfones continuem ligados e a palavra do Senhor seja pregada neste lugar. Levanta para o céu o teu melhor, fecha os teus olhos e ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Diga com autoridade, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor preparou
para a minha vida. Eu tomo posse da tua palavra em meu coração e eu te agradeço e também te peço, continua, diga bem alto, continua me abençoando para que mais e mais eu possa abençoar. Receba a minha adoração em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, muito obrigado por este culto, muito obrigado, ó Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós estamos saindo daqui nesta noite com a nossa fé ativada. Eu tenho certeza que os muros desta pessoa que talvez eventualmente pudessem estar caídos, derribados, eu tenho certeza que esses muros estão edificados, erguidos. Essa pessoa que talvez entrou aqui com as suas portas queimadas a fogo, essa pessoa está saindo daqui restaurada para a glória do teu nome. Então, ó Deus, abençoe a vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada mantenedor nesta casa, para que a gente continue fazendo a tua obra e glorificando o teu nome neste lugar. Abençoe a cada um dos teus filhos, é o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vem até aqui na arca, deposite o teu melhor e vem louvando assim, diga: Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Você pode louvar a Ele? Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Você pode declarar mais uma vez isso? Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Povo da internet, Deus abençoe poderosamente a tua vida, mas aplauda mais forte ao Senhor. Diga glória, glória.